as melhores atividades que os pais de disléxicos podem aplicar em casa. O que eu vou mostrar agora são algumas atividades simples, porém muito poderosas, que vão auxiliar muito no desenvolvimento do seu filho com dislexia. Atividades estas que vão ajudar no longo prazo o seu filho a vencer qualquer dificuldade de aprendizagem. Eu não só vou mostrar quais atividades são essas, mas também as consequências positivas dessas atividades. Por isso, fica comigo até o final. O que eu vou mostrar agora são exercícios que a minha mãe aplicava comigo quando eu era criança. Olha só a data, 24/2/2000. Eu tinha 6 anos de idade, hoje eu tenho 28, eu tinha 6 anos de idade. Olha só como é que era a minha caligrafia. Não era lá muito boa, mas olha só, eu já estava treinando, aperfeiçoando a minha escrita já nesta época. A, E, I, O. Por enquanto, parte das vogais aqui. Exercícios de repetição. Uma frase para você levar para a sua vida, papai. Repetição com correção leva até a perfeição. Não importa o tempo que leve, mas bons exercícios sempre contribuem para o desenvolvimento dos disléxicos. Vamos voltar para as atividades. Então, olha só, já com 6 anos de idade, minha mãe já contribuía com o meu desenvolvimento fazendo essas atividades. Aí você pensa, Pipo, quanto tempo você precisou fazer para essas atividades? Gente, não tem tempo certo, porque olha só, com 6 anos eu fazia, mas também, olha só, 2001. Vamos para as próximas atividades. Um caderninho aqui, olha só, eu também fazia atividades de caligrafia. Minha mãe passava exercícios de caligrafia para mim. Olha só o reforço positivo da minha mãe. Quando eu fazia algo bem feitinho, página inteira, olha só, muito bem, corações, estrelinhas, olha só o reforço positivo. Olha só, 2001, eu tinha 7 anos aqui. E eu fazia o quê? Muita caligrafia, para melhorar a minha letra. Vocês lembram como estava naquele primeiro caderno, certo? Olha só, eu fui me desenvolvendo aos poucos, sempre repetindo, treinando um pouco, me desenvolvendo um pouco. O que você precisa pensar, mamãe e papai, é que para treinar o seu filho com dislexia, basicamente você precisa treinar ele em 3 grandes áreas: leitura, escrita e oratória. Esse era o caderno dos 6 anos, esse aqui é o caderno dos 7 anos e aqui o caderno dos 8 anos. Perceba que a leitura aqui, a letra já está melhor. Perceba aqui, ó, melhor do que quando eu comecei. 2 anos depois, já chegou nesse nível aqui. Sempre com exercícios, exercícios e exercícios. Com frases aqui tiradas de revistas, tiradas aqui de jornalzinhos infantis, que faziam parte aqui do meu cotidiano para auxiliar no meu entendimento. Tinha momentos, ó, que até do Monteiro Lobato minha mãe pegava algumas frases. Guarda isso, que essa informação vai ser muito importante logo mais. Outro caderno aqui da minha época de 8 anos, olha só, 2002, esse caderno aqui tem exatos 20 anos. Olha só algumas atividades que minha mãe fazia aqui comigo. O que eu quero mostrar para vocês é uma bem interessante. Tinha tabuadas, tinha lá cópia do meu nome. Essa aqui é bem interessante porque eu também tinha dificuldade com contas, tinha dificuldade com matemática. Então, olha só, eu tinha que fazer o cálculo matemático e depois escrever por extenso o nome do número. E olha só que interessante, minha mãe colocava o primeiro exemplo, mostrava para mim como era feito e eu tinha que desenvolver o restante das atividades. E outro ponto muito importante que, para disléxicos, às vezes a matemática é complicada porque torna-se algo muito abstrato. Então olha só como minha mãe fazia para tangibilizar melhor. Olha só, esse exercício aqui de frações, olha como minha mãe fazia. Pinte a metade das figuras. E com isso minha mãe me ensinava o conceito de 50%. Olha só, pinte 1/3 das figuras.
Minha mãe desenhava aqui e eu tinha que pintar um terço, então dividia-se em 3 partes e eu pintava uma parte do todo. Pinte a 5ª parte das figuras. Então, eu pintava, que ela dividia aqui, e eu pintava a 5ª parte. Isso mostra o quê? São exemplos simples que ajudam a tangibilizar para mim, para o disléxico, como é o cálculo matemático, ou como a matemática funciona. Essa aqui é bem interessante. Minha mãe recortava a última página do gibi da Turma da Mônica, uma parte aqui que não tinha balão, e ela falava para mim assim, colava no caderno e falava para mim assim, filho, cria uma história. E eu criava uma história para a Turma da Mônica, como se estivesse criando o diálogo desses balões. Olha só o futebol do menino, e eu desenvolvia aqui todo o enredo da história. Olha só outros exemplos disso aqui. Do Cebolinha, criava uma história, o balãozinho para o Cebolinha. Aqui uma variante disso aqui, olha só, da Magali. Criava uma história, olha só, o reforço positivo da minha mãe. Muito bem, mamãe, estrelinha, estrelinha. Minha mãe dava estrelinha, quanto mais rebuscada era a história, quanto mais floreios eu colocava na história, minha mãe dava mais estrelinhas para mim. Olha só, aqui a historinha lá da Magali, eu complementava aqui, criava balões para essa história aqui. Uma variante dessa atividade é justamente essa daqui, ó. Pinte e faça uma redação. Aqui minha mãe imprimia em preto e branco, eu pintava e escrevia a história. E percebam uma coisa, uns belos anos fazendo caligrafia deu resultado. Olha só como está a qualidade da letra em comparação aos meus primeiros anos aqui, tá vendo? Olha só, praticamente 2 anos de caligrafia me desenvolveram para essa letra aqui mais entendível, mais vistosa, mais bonita. E unindo a educação com o lúdico dá um resultado muito poderoso. Olha só, minha mãe ia lá na banca de jornal, picotava passatempo, e olha só, caça-palavras, fazia caça-palavras, mais caça-palavras, cruzadinhas, olha só, cruzadinhas, aqui alinhe os pontos, olha só, ligue os números pares, isso aqui já me ajudava a me desenvolver o que é par e ímpar, olha só, desenhando aqui, ligando os pontos, chegava até a foca, olha só, muito passatempo eu fazia, mas muito passatempo. Olha só, aqui ó, ligue somente os ímpares, e eu ligava aqui os números ímpares, e assim sucessivamente. Aí você se pergunta, caraca, Pipo, quando é que você tinha tempo para fazer isso? Vou mostrar aqui, olha só. Olha só, o ano é 2002, lição de férias. Ai, mas você pensa, caraca, Pipo, lição de férias? O que é isso? Não, uma coisa simples. Leitura da página 8, o João Preguiçoso, exercícios da página 10, 11 e 12, que nada mais é do que, olha só, os enigmas, passatempo e por aí vai. Eram exercícios simples que não duravam, assim, não passavam de 10 minutos. Simples, claros, diretos, porém constantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sempre treinando, sempre estimulando. Quem já viu o vídeo da minha mãe aqui no Instagram do Dyslexia Club, já se deparou com o que minha mãe sempre fala. De domingo a domingo, eu sempre estava fazendo alguma atividade. Por quê? Porque eu precisava de treino. Nessa fase aqui dos anos iniciais é onde o disléxico precisa de bons estímulos intelectuais. Então, obviamente, quando a gente pensa em lição, pensa, lição. Não, você pode mesclar o lúdico que faz a criança não parecer que está fazendo uma atividade, uma lição. No final, tudo isso era como se fosse uma grande brincadeira para mim. Criar história para a Turma da Mônica, fazer cruzadinha, escrever um texto, fazer uma redação para os meus personagens favoritos. Então eu estava treinando e me divertindo. E no fim das contas, você pode se perguntar, tudo isso daqui valeu a pena? Valeu muito a pena. Porque, mamãe e papai, o quanto antes você se preocupar em estimular, em gerar esses bons estímulos intelectuais na mais tenra idade, os resultados você vai ver lá na frente.
Como, por exemplo, olha só, de pior aluno da sala, na época da escola, olha isso daqui, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Felipe Afonso Lhatas Ponce, meu nome, bacharel em Publicidade e Propaganda. Isso aqui, o meu diploma de quando eu me formei na faculdade. Mas eu não só me formei na faculdade, olha isso aqui, declaração. Declaração do quê? Declaramos para os devidos fins, aqui, Felipe Afonso Lhatas Ponce, meu nome, meu grupo aqui do TCC, declaramos que, olha só, apresentaram o TCC, o trabalho de conclusão de curso, e olha só o reconhecimento que o meu grupo recebeu, o mérito de ser considerado um dos melhores TCCs do segundo semestre de 2015. Ou seja, bons estímulos o quanto antes geram resultados lá na frente. E geram bons resultados, não só estar formado e muito bem formado, mas formado com distinção. E pensa que acabou? Não, tem muito mais. Não só me formei na faculdade com ótimas notas, como também, olha só, tempos mais tarde eu fui fazer mestrado. Olha só, obtenção do grau de mestre. E olha só quanto eu tirei aqui. O conceito máximo, com distinção e louvor. Olha só, como são os conceitos aqui do mestrado. Aprovado, aprovado com distinção, aprovado com louvor e distinção. Ou seja, eu aqui, Felipe Afonso Lhatas Ponce, tirei o conceito máximo na prova do mestrado. Então eu, que lá atrás na infância era o pior aluno da sala, o aluno que muitas vezes era taxado de preguiçoso, indisciplinado, burro, tempos mais tarde mostrou que todo mundo estava errado. Como? Tendo bons estímulos intelectuais logo cedo em casa. Se alguém perguntar o que eu faço hoje, eu sou sócio de uma unidade da V4 Company, uma assessoria completa de marketing digital, e esse aqui é parte aqui do time na Assembleia Estratégica da V4, onde a gente recebeu as placas de 3 milhões e 5 milhões de faturamento anual. Então, mamãe e papai, os resultados de você começar hoje essas atividades com o seu filho disléxico, confesso, você não vai ver o resultado muitas vezes em 1 ano, em 2 anos, nem em 3 anos. Você vai ver os resultados disso tudo, dos seus esforços, lá na frente. Por isso, persista, persista e não desista. Porque além de você estar preparando o terreno para coisas boas que o seu filho vai desenvolver lá na frente, isso vai gerar um ciclo virtuoso que vai ajudar até as próximas gerações. Eu vou te mostrar como. E por que eu trouxe também esses livros aqui do Monteiro Lobato? Que você pode perceber, tem uma certa idade esses livros. Esses livros aqui são da minha mãe. Olha só, o ano 1965. Minha mãe é de 55, então esse livro aqui é de quando minha mãe tinha 10 anos. Esse outro livro aqui do lado, olha só, tá até encapado, olha só, é de 63. Perceba, tá escrito em espanhol, porque meu avô era da Espanha, minha mãe nasceu na Argentina, então olha só, eles davam esses livros aqui para minha mãe aprender a língua portuguesa. Olha só, tá até escrito aqui, para Nuestra Virgínia Querida Papá e, com Y, Mamá, São Paulo, 25 de agosto de 63. Minha mãe tinha 8 anos aqui, o dia do aniversário da minha mãe. Então, as atividades que a minha mãe fazia comigo foram exatamente atividades que os pais dela fizeram com ela quando ela era mais nova. Como vocês podem perceber, a infância da minha mãe foi muito regrada a Monteiro Lobato, fábulas de Monteiro Lobato, histórias do mundo para crianças. Olha só, Emília no País da Gramática, aqui atrás, aritmética da Emília. Tudo isso daqui, olha só, que ensinava matemática para crianças, minha mãe veio e aplicou comigo. Aritmética da Emília, o Saci,
Serões de Dona Benta. Para você ver como bons estímulos logo cedo é muito poderoso, você vê, minha mãe tinha 8 anos, lia todos esses livros, era alimentada com esse conhecimento. Anos mais tarde, para encurtar a história, minha mãe hoje é professora universitária, mestre, doutora. Quando eu era pequeno, eu tinha todas essas dificuldades na escola, eu lembro da minha mãe com pilhas e pilhas e pilhas de livros no escritório dela. Eu olhava aquela cena e falava, caraca, um dia eu vou ler tanto quanto a minha mãe. Por isso, pais, vocês que estão me vendo agora, comecem hoje atividades que auxiliem seus filhos disléxicos na leitura, escrita e oratória, e vocês vão ver que no longo prazo, tudo isso, todo esforço empregado hoje vale muito a pena. Eu sou o Pipo, fundador do Dyslexia Club, e lembrem-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço.